Porque o rapaz está numa retomada aí, está tentando voltar a ganhar minutos. Quando entra, faz o gol da vitória do contra-ataque, né? Consolida resultado. Na partida anterior, por exemplo, ele fez o que faltou ontem, né? Consolidar com o segundo gol ali para resolver o jogo. O que mais que querem do rapaz? Eu sei que o sarrafo do Rony acabou sendo mais alto do que talvez a expectativa de carreira dele. O Rony foi um destaque de conquista de Libertadores. É isso aí, torcedor do Verdão, trazendo aqui mais um vídeo bem interessante com os melhores esportes aqui. O Verdão aí que enfrentou o Santo André, empatou no finalzinho do jogo aí, quase que ia levar a vitória, né? Tem isso e muito mais, pessoal. Vamos acompanhar os comentários aqui da ESPN. Já quero deixar os créditos aqui do vídeo na descrição. Não esqueça, pessoal, de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá reagir o vídeo aqui, que tá muito interessante, sem enrolação, pessoal. A Libertadores começa daqui a mês e meio, pode ser? Por aí, um mês e meio. E assim, precisa ter o time, né? Começa os testes com ele, como titular. Até para testar, você tem que partir de alguma coisa, né? E não são jogadores excludentes. A gente não está falando de dois jogadores que ocupam a mesma posição no campo. A gente não está falando de dois centroavantes de referência, a gente não está falando de dois jogadores de lado, a gente está falando de dois jogadores que podem, pelo menos de início, futebol, coisa muda, né? Daqui a pouco o Flaco começa a não render e insisto que o Rony está vivo, está bem, está com condição de retomar um status que ele tinha nesse time e acabou perdendo, né? O Tseng perguntou, joga os dois, mas e no banco? Tem o Rony. Daqui a pouco volta o Dudu. Muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas eu não tiraria a camisa do Flaco nesse momento, não. Prof, e qual foi o grande problema do Endrick no pré-olímpico com a seleção? Muito isolado. O Ramon não conseguiu montar um time que se conectasse com o Endrick. Você tendo a possibilidade de ter um centroavante mais fixo, e o Flaco Lopes hoje tem segurado dois zagueiros na área, porque ele ganha todas no jogo aéreo. Ele é um jogador que tem se movimentado bem, achado os espaços. No lance do gol ontem contra o Santo André, ele faz uma movimentação perfeita de centroavante. Ele vai no espaço da bola, ele não vai ali para chegar dividindo com o zagueiro. Ele acha o espaço correto. Então esse cara que tem tomado decisões melhores, tem sido mais participativo, pode potencializar o jogo do Endrick, gerar espaços para o Endrick e fazer com que o Endrick tenha com quem dialogar. Na seleção faltou isso, John Kennedy jogando muito longe, aberto pela ponta, a falta de um outro jogador de meio campo para chegar de trás. Então no Palmeiras tem o Veiga, tem Zé Rafael que jogando mais adiantado, tem a possibilidade dos laterais, um Caio Paulista no segundo tempo para cruzar a bola na área e principalmente o Endrick nessa formação daria a profundidade que tem faltado nesse sistema com 3 volantes no meio campo. Então eu vejo que hoje, pelo que o Flaco Lopes está entregando, a formação ideal seria com Endrick e Flaco no ataque e a partir daí o Abel moldar o seu time com um jogador mais móvel, o Endrick saindo mais da área. Com o Flaco Lopes e com o Endrick... Bom, o Endrick já provou, né? E o Flaco Lopes em grande fase. O torcedor, de repente, no começo de temporada ali do Brasileirão, da Libertadores, dá para o torcedor do Palmeiras tirar um pouco o pé na reclamação de não ter o centro. Esqueceu o 9? Esqueceu o Nomão? Dá. Vai ter um belo time. Já tem um bom time. Se ajustar ali na frente... E você está falando de Brasileirão ali, já vai ter Dudu, né? Já vai ter o Dudu, já então, de volta. Assim, vai ter uma volta importante. Esse time do Palmeiras é um exemplo de muita gente que não tinha nomão, aliás, muita gente que era criticada, que era cornetada, e que se fez nomes, se tornaram nomes mais importantes para essa história do Abel. Olha quantos você tem. O próprio Veiga. O Veiga era um jogador à disposição para empréstimo. Né? O Zé Rafael, o Marcos Rocha, cornetadíssimo. O próprio Rony. O Rony se descobriu um jogador que nem ele sabia que era. O Abel falou para ele, você é centroavante. Ele falou, não, assim, você pode ser. Ele era aquele cara, só aquele cara do lado, do facão, aquele cara do Atlético Paranaense. Mas por que não? Eu acho que o Flaco Lopes está na toada desses jogadores que foram muito valorizados na mão do Abel. Ele está fazendo um bom vestibular para isso. Ainda é cedo dizer que ele vai ser o cara que vai fazer o palmeirense esquecer o nomão da 9, né? Mas ele tem condição para isso, ele está a caminho disso. E nesse momento é injustiça tirar a camisa do rapaz. Ele está entregando tudo que se pedia para ele. E você fala dos jogadores que se tornaram grandes com o Abel, eu diria até que todos do Palmeiras. Pois é. Qual jogador chegou com status de estrela já?
O Aníbal Moreno veio com grande expectativa, Agora, mas como e estrela... também como estrela, não. Agora. O Flaco Lopes foi um grande investimento, mas também muito uma aposta. O próprio Dudu foi um cara disputado na época, tem história lá do chapéu no Corinthians, mas não era um cara do nível que ele se tornou no Palmeiras. E até quando volta, é o Palmeiras que nem esperava a volta do Sim, Dudu. exato. O negócio não deu certo, Sim. voltou, opa, tem o Dudu aí. Então, assim, todos os casos, para mim, do Palmeiras são de jogadores que se tornaram muito grandes lá dentro. E em contrapartida, essa história do centroavantão vem lá de longe, vem lá de longe. Eu lembro ainda com Oswaldo de Oliveira no time, tinha o Rafael Max, que não gostava de jogar de centroavante, aí quando jogava fazia gol em clássico. Nossa, teve o Barrios ali, um primeiro investimento grande que não deu certo. Depois tem Ricardo Goulart. E no fim o Palmeiras acabou Jogou dando... pouco, né? Ficou pouco, mas tinha aquela expectativa. Esse tinha essa expectativa de Nomão. E no fim o Palmeiras se virou sempre com o que tinha, com o Gabriel Jesus antes de ir embora ali fazendo a função, com o Rony descoberto em algum momento de Libertadores sensacional. É isso que vai determinar que o Palmeiras não tenha sucesso na temporada. Gabriel Jesus, hein? Nesse time, hein? Nesse time agora, hein? Ah, caía bem. Agora também o Flaco Lopes teve o Abel teve paciência com ele, ponto. Só que nesse começo de temporada sem o Endrick não tinha muito o que fazer, né? Tinha que botar para jogar. Era a opção mais lógica e pensando nos movimentos que o Palmeiras faz no mercado, de apostar em jogadores com potencial de revenda, de dar retorno financeiro e esportivo, faz parte do roteiro alguns caras demorarem mais tempo a dar resposta. O Flaco Lopes está começando a aparecer e ganhar uma sequência boa, mais convincente, depois de 2 temporadas. Mas é um cara jovem ainda, um jogador de 23 anos, tem ainda potencial de evolução. Então o Palmeiras não está fazendo também nenhuma caridade. Nossa, o Flaco Lopes é um jogador que injustiçado, ou o Flaco Lopes merecia mais oportunidades. Tudo está acontecendo dentro de um processo, de certa forma, que é calculado. Não é garantia de que um jogador vai dar resposta imediata. No caso do Aníbal, por exemplo, o Palmeiras pegou um jogador mais pronto, com mais lastro, com mais rodagem. A tendência é que ele emplaque, que ele se firme como o Murilo chegou e se firmou. Mas nem todos os reforços têm esse perfil, e o Flaco Lopes era um desses. Um cara trabalhado para o médio e longo prazo, agora está dando a resposta, mas tem de saber aproveitar essa resposta. E a melhor forma disso é manter a titularidade, insistir, mesmo com alguns erros que vão aparecer, algumas deficiências, mas em vista das 2 temporadas passadas, ele evoluiu muito em postura e principalmente em tomada de decisão. Se tirar a camisa do cara, é que ele não vai evoluir mesmo. E que sinal você dá para o elenco? É algo na contramão do trabalho do Abel. Eu não acredito que ele vá fazer isso. E assim, você tem vários jogadores que, você falou, o Rony não tá morto, também acho que pode contribuir muito. Mas tem alguém que tá voando baixo para justificar um banco, assim? Exato. Vai tirar a camisa dele para dar para quem? Essa é a assim, questão. Você não tem um argumento sólido ali de algum jogador que, não, é esse que tem que jogar com o Endrick porque não dá para sair. Ele é o cara mais próximo dessa condição no momento, então... Quem está dando farol alto é ele. Exato. Aliás, nós temos uma imagem de um torcedor que invadiu o campo ontem. Ele quase deu o carrinho no Rony, nós vamos ver aí. Falando em Rony, né? Vamos ver. Sempre tem uns loucos, né? Ah, sim. Aliás, em ritmo de carnaval, né? Olha lá. Ah, o que é isso? Opa! Mas o que é isso? Foi pênalti ou não foi? Vê o braço dele. Vou dar de perguntar, de que lado você tá? Mas o Rony foi mais ágil que o Fagner no lance do pênalti. Ah, então ó a corneta, ó a corneta. Ó a corneta. Tem replay? Não, tem replay? Põe um replay volta o lance, aí. Põe um replay aí, merece. O Rony mostrou reflexo. Reflexo apurado, concentrado no jogo. Mas chegou a marcação inesperada. Mas aí se o Fagner pula, o que acontece? Ó, ele não espera o contato. Então. Ó, é esperto. Mas se o Fagner pula, o jogo era outro, né? Depende da conveniência do momento, né? Sempre tem uns loucos, né? Pra que isso, gente? Aliás, gramado sintético, hein? Do Brunão. Um carrinho desse no gramado Quase deu o carrinho, não. O carrinho ele deu. Ele não acertou. Quase acertou. O carrinho foi dado. Nós somos da época que o Bruno Zé Daniel, na imagem da TV, era aquele cimentão assim do outro lado, não era?
Agora não, tá... Mas não dá para entender o que esse louco quis fazer. Entrar em campo, dar um carrinho, se foi ali um protesto contra o Rony, se era torcedor do Palmeiras, se era rival. Mas independentemente disso, eu vejo que alguns torcedores do Palmeiras pegam muito pesado com o Rony. É uma fase ruim, o Rony pode melhorar muito, já tem melhorado nessa temporada, para mim já está um pouco mais constante que na temporada passada, participando mais, até assim como o Flaco Lopes, também tomando decisões melhores na última bola, mas essa crítica muitas vezes toma uma proporção muito pesada, ignorando não só serviços prestados, mas o que o Rony representa para o Palmeiras e até mesmo a utilidade dele. O Rony não se tornou um jogador descartável. Então, o torcedor do Palmeiras também pode ajudar nessa retomada de confiança dele. Não é só o papel do técnico de colocar para jogar, de bancar, e isso o Abel tem feito. O Rony é sempre um jogador acionado por ele, mesmo que no banco de reservas. Mas parte da torcida também precisa comprar esse barulho, até para não transformar o que é solução, que é o Rony, para segundo tempo, para cenário de mudança tática, num problema desnecessário por causa de um picuinha de torcedor, implicância com um jogador tão útil como ele. Essa história é toda extra-campo, né? Porque o rapaz está numa retomada aí, está tentando voltar a ganhar minutos. Quando entra, faz o gol da vitória do contra-ataque, né? Consolida resultado. Na partida anterior, por exemplo, ele fez o que faltou ontem, né? Consolidar com o segundo gol ali para resolver o jogo. O que mais que querem do rapaz? Eu sei que o sarrafo do Rony acabou sendo mais alto do que talvez a expectativa de carreira dele. O Rony foi um destaque de conquista de Libertadores. O Rony é um jogador que não se omite em momentos decisivos, tem que lembrar isso. Ele tem uma estrela, sei lá como é que chama isso em futebol, mas o fato é que, superstição à parte ou não, ele é um jogador presente em momentos decisivos. Então ele também tem um mental interessante para jogador de futebol. Claro, o torcedor do Palmeiras sabe, às vezes brinca, faz ironias, inclusive nas melhores fases do Rony, né? Mas ele... Das bicicletas, do vôlei... Ele não merece isso. E assim, a gente não está falando de uma fase distante, assim, né? Parece que 5 anos atrás que ele foi... Pois foi há pouco tempo. Não é o rei da América que nunca mais fez nada. Fizemos uma boa partida. O primeiro tempo não tivemos jogo, né? Eu acho que o Palmeiras, até dentro do objetivo, daquela toada do Palmeiras, pode até ter feito um bom jogo. O jogo é que não foi bom. O jogo foi ruim. Ele tem razão, vento que venta do sul, venta do norte. Quantas vezes o Palmeiras também conseguiu resultados, até sendo pressionado pelo adversário. E ontem foi o contrário, o Palmeiras claramente perdeu várias oportunidades de matar o jogo, como a gente fala em futebol, né? Acabou sendo castigado por um time que, se não é brilhante, o Santo André foi pelo menos brioso. Um time que insistiu do começo ao fim, um time que a entrada do Lohan foi decisiva, porque ele entra, cruza a bola da cabeçada, no escanteio, ele faz o gol, no momento em que o Palmeiras, acho que o Palmeiras se desligou um pouco antes do tempo do jogo, né? Era um momento difícil ali para o Palmeiras, a gente estava sentindo que naqueles últimos minutos o Palmeiras estava dando muita sopa para o azar. Às vezes você dá a sopa para o azar, e o gol não sai, e quando isso acontece, as pessoas aparecem dizendo que o time soube sofrer. Quando toma o gol, acaba soube sofrer, realmente. Soube sofrer, né? Eu não quero saber sofrer. Não. Quero saber não sofrer na vida. E ontem foi isso que aconteceu, né? O Palmeiras desperdiçou essa chance, isso ficou muito, muito claro para todo mundo quando o jogo acaba. Isso fica muito claro para os jogadores, aquela sensação de que foi uma oportunidade perdida. Menos mal que em termos de classificação, em termos do campeonato, isso não significa absolutamente nada. Mas fica a dica para próximas oportunidades. E assim, eu também acho que o jogo não foi um dos mais vistosos, mas concordo com o Abel quando ele disse que o time não soube matar o jogo, né? Você vê o Luiz Daniel, pelo menos 3 grandes defesas. Só a cornetada dele ali, que no lance com o Gustavo Gomes, né? Ele fala, meio que falou que ia se machucar, daí o Gomes, não, só vim te elogiar pela defesa, ele já se recuperou na hora. Mas foi uma defesa, uma das mais bonitas do Paulistão, grande atuação do Luiz Daniel, né? O goleiro do Santo André. Também, assim, acho que é muito positivo no sentido de testes. Por exemplo, talvez tenha sido a primeira vez de fato que a gente viu a dobradinha Caio Paulista e Piquerez pela esquerda, e funcionou muito bem.
Tanto que o passe do gol primeiro é do Piquerez, o corta-luz espetacular do Zé Rafael, e o Caio Paulista dando assistência, que foi o cara que mais criou chance. Ele sim foi uma grande atuação. Coincidência ou não, só um parênteses. Na hora que o Caio Paulista sai, acontecem as coisas ali. E o Palmeiras dá uma caída depois das alterações. Pouco, mas no segundo se soltou, teve apoio, teve explosão, como a gente estava acostumado a ver do Caio no São Paulo. O Flaco Lopes, mais uma vez, deu uma boa resposta, por mais que tenha desperdiçado algumas oportunidades, mas eu nem digo desperdiçar, porque ele criou, ele foi atrás dessas oportunidades, ele ganha de cabeça, ele sai para o pivô e tenta o giro, chutando, dando trabalho para o goleiro. Então já o Abel, nesses jogos, o principal é perceber com quem eu posso contar, quais os jogadores me dão resposta. De volta aqui, então, o Torcedor do Verdão trazendo informações aí desse pós-jogo aí. O Verdão que enfrentou o Santo André, né? E merecia a vitória aí. Sabemos que o Palmeiras deixou o time empatar aí no finalzinho do jogo, né? O Verdão aí que já tá com um saldo positivo aí, né? Deixou empatar aí. Abel Ferreira aí, na sua entrevista aí, falou os pontos aí que o Verdão precisa melhorar, né? Sabemos que depois da manhã, dia 15 aí, o Verdão já tem o próximo jogo aí, né? E precisa realmente corrigir esses erros para que não dê chance para os rivais, né? Que é a pontuação que faz toda a diferença aí, né? No final da competição, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixa aqui o seu ponto de vista, o que você achou desse jogo aí. Vamos lá sem informação, pessoal. Análise, apesar de alguns destaques, time misto do Palmeiras tem balanço, né, negativo contra o Santo André. Então, pessoal, mesmo que o Verdão aí empatou, né, fez o primeiro gol aí, tem um balanço aí de alguns erros, né, mas isso aí, pessoal, é detalhe que precisa ser corrigido, né, e isso com certeza o Abel Ferreira trabalhará nesse período aí, né? O Verdão só tem 2 dias aí para treinar, né? Então, com certeza, vem muito confiante para o próximo jogo, né, pessoal? Deixe aqui sua participação, o que você achou desse jogo aí, que você viu de errado, que poderia ser melhor, né? Que assim os jogadores, com certeza, vai melhorar para os próximos confrontos, né? Pessoal, ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para que você receba os próximos vídeos com informações atualizadas do Palmeiras,